A análise do perfil do investidor. Sim, Salabim, é daqui que saem aquelas classificações de conservador, moderado ou arrojado, como se aquilo fosse definir aonde que o cliente vai investir. Bom, para que serve uma análise do perfil do investidor? Agora, eu quero que você repare, pense e reflita como um profissional distribuidor de produtos de investimento. Para que serve a análise do perfil do investidor? Para que serve eu enquadrar o cliente como conservador, moderado ou arrojado? Gente, classificar o cliente como conservador, moderado ou arrojado tem um grande objetivo. É proteger você. Sabe por quê? Porque quando o cliente diz que ele é arrojado, e por ter um perfil arrojado, você, como distribuidor de produto de investimento, trabalha no banco, na consultoria, assessoria, indica que o cliente invista, por exemplo, num fundo de ações, num fundo de investimento imobiliário. Esse é um fundo com risco, com volatilidade. E se por alguns períodos este investimento tiver um rendimento negativo, aí vai o cliente todo pimpão surtar que você fez um investimento ruim para mim, blá 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 blá, botar o teu dedo na cara e dizer: olha, senhor cliente, você preencheu a análise do perfil do investidor, informando com várias perguntas que você era um investidor arrojado. E o investidor arrojado assume mais riscos para tentar ter uma rentabilidade maior a longo prazo. Pois é, senhoras e senhores. Então, é para isso que serve a análise do perfil do investidor. E a análise do perfil do investidor, vulga API, vem de uma coisa linda, maravilhosa, chamada de Instrução CVM número 30. E lá nessa Instrução CVM número 30, vai nos proteger como profissionais do mercado financeiro. E aí, para a gente definir o perfil de investidor de uma pessoa, a gente vai fazer várias perguntas, né? A gente não, a instituição financeira ou a consultoria, no caso, vai fazer várias perguntas, né? Quanto que você tem de renda, qual que é o teu grau de instrução, quais investimentos você fez no passado, se você perder 15%, o que você faria com os seus investimentos, tá? Então, são várias perguntas que parecem perguntas iguais e genéricas, mas essas perguntas não tem nada de genérica, né? Lembra que a gente tem o Homo econômicos, que é aquela pessoa 100% racional. A gente tem o homem, né? O Homo sapiens, né? O Homo sapiens, ele pega um pouco da razão, ele até entende um pouco dos investimentos, mas o fator psicológico importa várias vezes muito mais. E é por isso que quando a gente fala da análise do perfil do investidor, a gente tem aqui basicamente um tripé, né? Esse tripé do perfil do investidor vai levar em consideração 3 grandes fatores, tá? A gente tem um fator número 1 aqui, que são os objetivos do cliente, né? Poxa, com as perguntas de objetivos, né? Poxa, tá muito errado, objetivos, né? Passou. Escrever e falar ao mesmo tempo não é fácil. Objetivos, né? Em relação aos objetivos do cliente, a gente vai fazer perguntas para entender qual que é o prazo que o cliente gostaria de investir, né? A gente não vai perguntar: olha, cliente, por quanto tempo você gostaria de deixar o dinheiro investido? Porque o cliente é leigo, ele não tem que saber, né? Agora, se o cliente disser para a gente, né, que os objetivos dele são, por exemplo, constituir uma reserva de emergência. Poxa, reserva de emergência não pode ter risco. O objetivo dele é galgar a independência financeira. Poxa, é um investimento de longuíssimo prazo, né? Podemos ter um risco maior buscando uma rentabilidade também maior, né? Então, o objetivo vai tentar dizer para a gente qual que é o prazo que esse cliente gostaria de deixar o recurso investido. A próxima pergunta é a situação financeira. A gente tem que entender qual que é a disponibilidade desse cliente, quanto tempo ele está disposto a investir, se ele precisa do dinheiro urgente, né, que ele tem reserva de emergência, se ele não tem, se ele está endividado, se ele não está, né? Então, aqui na situação financeira, a gente vai perguntar: olha, qual que é o seu patrimônio? Do seu patrimônio, qual é o percentual que está em ativos do mercado financeiro, né? Vai perguntar basicamente: qual que é o seu patrimônio total? 5 milhões. Qual que é o seu patrimônio em investimento financeiro? 100 mil. Poxa, esse cara aqui não tem liquidez, né? Então a gente vai ter um investimento lá para ele com bastante liquidez, porque ele pode vir a precisar desse dinheiro, né? Então, quando a gente pergunta da situação financeira para tentar levantar qual que é a
posição patrimonial do cliente, a gente está aqui buscando, na verdade, qual que é a capacidade dele. E olha que interessante, galera, a capacidade na situação financeira é diferente do que a gente tem aqui em relação ao conhecimento. O conhecimento vai buscar levantar aqui para a gente qual que é a tolerância desse cliente, tolerância, né? E olha que legal, a capacidade é diferente da tolerância. O que é tolerância? Vem do conhecimento. Poxa, vai perguntar para o seu cliente, nos últimos 12 meses, quais dos produtos abaixo o senhor investiu? Dos produtos abaixo, quais você tem conhecimento? Qual que é a sua profissão? É comumente perguntado, é médico, é advogado, é bancário, trabalha no mercado financeiro? Poxa, a gente vai ver que tem conhecimento maior, né? Porque quando você conhece alguma coisa, teoricamente o risco é menor, né? Vou dar meu exemplo aqui. Poxa, eu sou sócio de uma imobiliária, como sócio de uma imobiliária, eu tenho um grande conhecimento do mercado imobiliário. Então, investir num imóvel, para mim, que está acostumado com o dia a dia do imóvel, é diferente de uma pessoa que comprou um imóvel na vida e querer investir em imóveis, né? Eu conheço qual que é a liquidez, eu sei qual que é o prazo, eu sei quanto que custa a corretagem, eu sei qual que é o imposto, eu sei qual que é a incomodação com o inquilino, ITBI, registro, cartório, toda essa função. Poxa, o cara comprou uma vez na vida, ele não tem esse conhecimento todo. Então, percebe que ele está muito mais suscetível a cometer algum erro nesse período do que eu que tenho mais experiência, né? E vindo deste pensamento aqui, o maior investidor de todos os tempos, o senhor Warren Buffett, diz o seguinte: o risco vem de não saber o que está fazendo. Pois é justamente um pouco disso, porque se eu sei o que eu estou fazendo, se eu conheço aquele mercado ali, poxa, então eu estou muito menos suscetível a cometer erros, né? E aí, vem aqui para a tela comigo de novo, porque tem que te mostrar uns slides. Mas antes, deixa eu te contar uma maldição. Cara, aqui na Top Invest tem uma maldição de que se você assiste uma aula minha, que é top, e não dá o like, cara, vai chegar o dia da tua prova, faltar uma questãozinha. Então faz o seguinte, ó, dá o likezinho aqui pro pai que não custa nada, tá? E aí vamos aprofundar um pouco sobre esses caras, né? Vamos falar em relação aos objetivos, né? Os objetivos do cliente visa entender a necessidade futura de recursos, ou seja, quanto dinheiro esse cidadão vai precisar daqui a determinado prazo, né? Então, poxa, o cara que quer uma reserva de emergência, percebe que esse cliente não pode ter riscos. Ele não pode ter um ativo líquido, ele pode precisar desse dinheiro a qualquer momento. Agora o cliente quer comprar um carro daqui a 3 anos, ou quer dar entrada a um apartamento daqui a 3 anos, poxa, ele pode ter um risco um pouco maior, pode ter um crédito privado, pode ter alguma coisa assim, né? E aí quem está pensando na independência financeira, poxa, para 10, 15, 20 anos, ele pode correr um risco maior, né? Então, entendendo qual é a necessidade futura de recurso, a gente vai entender se ele pode ter risco, se ele pode ter iliquidez, se ele tem que ter ativos líquidos, né? E a gente passa para o segundo pedaço do tripé, que é a situação financeira do cliente. Então, a gente quer entender aqui qual que é o valor das receitas do cliente, qual que é o ativo, qual que é o passivo que compõe o patrimônio do cliente. Não vai perguntar exatamente quanto é que você ganha, né? Até porque o banco já tem essa informação lá no Olerite, vai abrir a conta no Olerite para comprovar a renda para o limite do cartão de crédito. E quer saber o valor das receitas, né? Qual que é a tua renda de até um salário mínimo de 2 a 5 mil, mais de 5 mil, mais de 10 mil, mais de 50 mil, né? Então é um intervalo ali. E ele vai entender também, poxa, aquela pergunta que eu falei aqui para vocês, né? Qual que é o seu patrimônio total? Qual que é o patrimônio investido em ativos no mercado financeiro? Para quê? Para entender como que está a composição do patrimônio do cliente, para você entender qual que é a relação de risco, retorno, liquidez, né? Então, antes a gente está buscando os objetivos, aqui a gente está tentando entender qual que é a capacidade do cliente, né? Porque capacidade, né? Capacidade é basicamente o que a gente pode chamar no mercado financeiro aqui de capacidade de poupança. Poupança é quanto o dinheiro disponível que o cliente tem para investir. Já no último tripé, onde a gente fala aqui do conhecimento, a gente quer saber sobre a tolerância, né? O quanto que a pessoa está
psicologicamente, educadamente preparada para isso, né? Então, aqui no conhecimento, a gente vai buscar entender quais são os produtos, serviços, operações que têm familiaridade, né? Então, o que você já operou, o que você tem conhecimento, natureza, frequência e volume das operações realizadas. Então, nos últimos 12 meses, quantas vezes você operou e blá, 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 blá. E a formação acadêmica, a formação aqui basicamente profissional, ou não, para entender qual que é o grão é bom, né? O grau de compreensão do cliente. Poxa, um médico, uma pessoa super estudada, ele vai ter uma capacidade de compreensão melhor do que alguém que tenha um ensino fundamental incompleto, né? Ou ensino fundamental incompleto, poxa, não vai ter tantas facilidades de compreender os tipos de investimento, não é verdade? E com esse tripé todo, né, nós temos aqui a análise do perfil do investidor. Qual que é o próximo passo? Nós temos a adequação do perfil do investidor. Bom, e aí você lembra que a gente vai ter lá os 3 perfis macros que a gente tem em todos os lugares, né? Nós temos aqui o conservador, nós temos aqui o perfil moderado e nós temos aqui o perfil arrojado, né? E aí a gente vai entender um pouco daquele tripé, né? Os objetivos, os conhecimentos e também a capacidade de assumir riscos para entender se o cliente é um conservador, se ele é moderado ou arrojado, né? E qual que é a diferença entre esses 3 perfis, tá? O conservador aqui, o objetivo dele é nunca perder dinheiro. Quanto que você quer ganhar? Não, ele quer saber quanto que ele pode perder, tá? Então, o principal objetivo é nunca perder dinheiro. Já o cara moderado é um tipo de cliente que, poxa, eu entendo que existem riscos no mercado, porém, eu aceito correr um pouquinho mais de risco, ter uma pimentinha para que eu possa ganhar um pouco mais, né? Já o cara arrojado, ele está mais preocupado com quanto ele vai ganhar, né? Então, percebe que esses caras aqui são extremamente opostos. O conservador está preocupado em quanto ele pode perder, enquanto o arrojado está preocupado em quanto que ele vai ganhar. O moderado é um cara que fica aqui no meio termo, tá? Só que aí a gente tem que casar várias informações, tá? Nessa aula aqui, a gente está preocupado em análise do perfil do investidor, ou seja, a gente está pensando do lado do profissional. É eu e você, como profissionais do mercado financeiro, quais os cuidados que a gente tem que ter para recomendar um produto de investimento para o meu cliente, né? E como a gente está pensando, olha, o que eu posso recomendar para o meu cliente? De novo, qual que é o objetivo da API? Proteger o profissional. Então, o que eu posso recomendar para aquele Zé Ruela que ele não vai me incomodar? E aí, o que leva para a gente? Como a gente está falando de uma regulamentação na CVM, a gente tem que pensar que existem restrições, ou seja, existem coisas aqui que nós estamos restritos. Ou seja, quando que eu não vou poder? Olha, este cara aqui eu não posso recomendar. Por quê? Quais são as restrições? São 2, basicamente, tá? Primeiro, a gente tem um produto não adequado ao perfil do cliente. Poxa, se a gente está falando aqui de um cliente conservador, eu posso recomendar para um cliente conservador investir no mercado de derivativos? Não, poxa, estou sendo aqui ultra responsável, né? O número 2 é basicamente quando a API for inválida. Ou seja, nós não temos inválida, né? Nós não temos um perfil de investidor, né? E por que isso pode acontecer? Bom, por vários motivos. O cliente não preencheu. Bom, esse aqui é o Kleber. Eu sou um cliente preencheu, né? Eu sou um cara chato com a API. Mas a cada 2 anos. Sim, mas é um saco ficar preenchendo 10 perguntas lá. Então, basicamente, eu vou lá, coloco na primeira, né? Que é, basicamente, o maior risco e aí me permite uma gama maior de produtos, tá? E aí, olha que interessante, né? Por que a API está aqui para nos proteger? Porque o cliente pode falar o que ele quiser. Só que, com base no que ele falar, é que nós vamos recomendar ou não recomendar um produto de investimentos, né? Então, quando a API for inválida, a gente não pode recomendar e quando não estiver de acordo com o perfil do cliente. Não vai ser válida quando o cliente não preencheu,
quando ela estiver vencida. Então, lembra aqui que a validade é 24 meses. Isso aqui é pergunta de prova, tá? E pode ser também não preencheu ou também pode ser aqui a recusa, né? Eu já me recusei várias vezes a preencher. Olha, não vou preencher essa API aqui. O bancário vai dizer, olha, não pode comandar produto de investimento. Beleza, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu sou um caso atípico, tá? Só que eu sou o cara chato. Agora, se o cliente não preencheu, ele pode investir? Sim, o cliente pode investir. A API nos permite recomendar produtos de investimento. Agora, lembrem da máxima. O cliente sempre tem razão. Se o cliente sempre tem razão, ele não quer preencher a análise do perfil do investidor. Então tudo bem, porque no final das contas é o cliente que manda. Podem ser feitas aplicações por ordem do investidor, ou seja, sem recomendação. O cliente vai dizer, olha, eu quero comprar isso aqui. Ele pode dizer para você, ele pode dizer para o Internet Bank, ele pode dizer para o aplicativo, se ele quiser, o cliente manda, tá? E aí, em aplicações com o cliente com perfil irregular, a gente vai pegar uma declaração dele de ausência, irregularidade ou desatualização da API e alertar o cliente sobre os possíveis riscos que existem em fazer uma aplicação que não está de acordo, tá? Bom, agora, nesta aula aqui, a gente entendeu basicamente o lado do profissional. O que eu posso e o que eu não posso recomendar. Na próxima aula dessa playlist aqui, a gente vai entender o lado do investidor. O que o investidor vai analisar antes de investir, tá? E se você ficou até o final aqui, tem convite para te fazer. Cara, se a aula gratuita é tão boa, imagina a aula paga. Cara, além disso, tem inteligência artificial, tem suporte 24 horas da inteligência artificial, tem os professores certificados para tirar dúvida, tem mais de 20 mil questões comentadas, é coisa que não acaba mais, tá? E eu não estou te vendendo, faz o teste. São 7 dias grátis com acesso ilimitado para você testar. Porque, cara, a pergunta é, se você não vai com a minha cara, que você está até aqui no final do vídeo me olhando falar, é porque você gostou da aula. Então faz o teste para você ser aprovado de primeira. Um beijo, até a próxima e tchau!